Olá, ouvintes, sejam bem-vindos ao meu canal Dicas para o Mercado de Trabalho. Eu sou a professora Graziela Ribeiro, trabalho com gestão de pessoas e hoje eu gostaria de comentar com vocês algumas dicas sobre entrevista de emprego. A entrevista é um processo muito importante, muito usado pelas empresas e hoje, como vocês podem ter visto no meu vídeo sobre currículo, as competências são o ponto mais forte que as empresas estão observando ao contratarem candidatos. A entrevista funciona da mesma forma. Hoje, a entrevista de muitas empresas está sendo entrevista por competências. O que vem a ser isso? A entrevista por competências é o momento em que o entrevistador vai conseguir observar e verificar no candidato as competências que realmente ele tem, que estão lá no currículo. E hoje, essa entrevista por competências, ela vai muito além daquelas perguntas tradicionais de entrevista. Vou dar algumas dicas para vocês dessas perguntas. Por exemplo, primeiro que na verdade não são perguntas, e sim relatos. O entrevistador pede para que você relate situações vividas, situações já vivenciadas por você em outras empresas ou na empresa que você atua no momento. Por exemplo, ele pede para você contar para ele uma situação imprevista que ocorreu no seu ambiente de trabalho e como você administrou essa situação. Então imagine, você tem que na hora responder isso, né? Responder, relatar essa situação imprevista. Porque hoje é muito importante que as pessoas consigam se sair bem de situações imprevistas, não é? Uma outra questão importante que pode ser colocada com relação à questão das competências mesmo. O entrevistador pede para que você conte para ele uma situação em que você assumiu uma responsabilidade que não era sua. Olha só que interessante, em função dessas múltiplas competências que estão sendo exigidas. Então você é capaz de assumir alguma outra responsabilidade que vai além daquelas para a qual você for contratado? Então isso é muito importante também para a empresa, não é? Ele também pode estar pedindo para você contar para ele mudanças que você implementou no seu dia a dia. Então, de novo, é muito importante que o mundo passa por mudanças constantemente. E o candidato, o profissional de hoje, ele precisa ser flexível e estar atento a essas mudanças e ser capaz de mudar sempre que necessário, de encontrar o novo, de conseguir ser flexível para todas as situações que ocorrem no dia a dia. E nesse contexto em que vivemos, social, político, existem muitas mudanças que ocorrem a todo momento. E então é importante que o profissional tenha uma condição que é inata do ser humano, de flexibilidade e adaptação ao novo, de mudança. Esses são alguns exemplos. Quem tiver mais interesse, pode entrar em contato comigo pelo e-mail que eu vou passar no final e fiquem à vontade para perguntar e para conhecer mais questões relacionadas a essa entrevista. Do ponto de vista tradicional, que é muito comum, que todo mundo acho que já conhece, já ouviu falar, é muito importante que o candidato numa entrevista chegue no horário, né? Ou melhor, chegue antes do horário, um pouquinho antes do horário, para demonstrar bastante interesse. E esse interesse tem que ser demonstrado durante a entrevista, ficar bem atento às questões do entrevistador. É muito importante a vestimenta, observar a vestimenta, que deve ser uma vestimenta para o momento, né? Mulheres, nada de decote, de roupas curtas, transparentes. Homens também, evitar bermudas, chinelos, bonés. E tudo tem que estar de acordo com a vaga que está sendo pleiteada, mas é sempre bom se manter numa condição de vestimenta mais formal, não tão exagerada, porém
cores sóbrias, cores mais neutras são sempre muito bem-vindas em relação a cores chamativas, camisetas estampadas, de times, por exemplo. Tudo isso nós devemos evitar, independente da vaga para a qual estamos buscando um trabalho, né? Outro ponto muito importante é conhecer a empresa. Esse é um ponto fundamental para uma entrevista. Você precisa fazer uma pesquisa bem apurada sobre a empresa para a qual você vai buscar um trabalho. Então, pesquise sobre essa empresa, busque conhecer essa empresa, tudo que ela faz, todas as práticas dessa empresa. Pode ser perguntado para você aquela pergunta básica: por que você quer trabalhar nessa empresa? E se você não conhece a empresa, como você vai responder? Porque as suas competências têm que estar alinhadas às competências da empresa. Por isso é muito importante ter todo o conhecimento dessa empresa. Use uma linguagem adequada, um português correto, tenha uma postura bonita, né? Uma postura adequada, muita educação, cordialidade. Nunca fique olhando no relógio. Isso pode parecer que você está com pressa, não tem toda aquela disponibilidade para a empresa, não é? Se despeça ao final e principalmente não fique nervoso. É comum, mas tente se acalmar e ir tranquilo para a sua entrevista, que isso vai fazer muito bem e vai refletir muito bem durante o processo da entrevista. Como eu disse, mais informações é só escrever para o e-mail ribeiro.gra@hotmail.com. ribeiro.gra@hotmail.com. Um abraço e até a próxima.